Olá, amigo da TVA, estamos voltando com o Ponto Político, o segundo bloco, e agora a gente vai concentrar aqui no papo com o Fausto e com o André sobre a saúde. E a gente vai falando uma questão seguinte: há uma colocação de que os problemas do município, e no caso a saúde, como principalmente, são também causados pela questão da queda da arrecadação. No entanto, eu gostaria que vocês até abordassem isso para nos esclarecer mais, nós que não somos tão conhecedores da área de saúde, da área administrativa, mas a arrecadação no município de Rio das Ostras, embora ela tenha caído, ela hoje é maior. Por exemplo, falando de municípios que nós acompanhamos através da TVA, de Teresópolis, de Nova Friburgo, que são cidades que têm até populações maiores do que Rio das Ostras. Ela teve uma queda, mas ela ainda é uma arrecadação, um orçamento significativo. Além disso, nesse orçamento há um percentual, obrigado por lei, de responsabilidade fiscal de investimento na saúde. E há os convênios, que houve uma redução dos convênios devido à arrecadação estadual e federal, mas que, pelo que se sabe, vem dinheiro suficiente para se manter boa parte dos serviços. Então, a qualidade, de repente, não pode ser explicada simplesmente pela queda de arrecadação, pela queda orçamentária. Você acha que é por aí? Não, você tem razão. Você tem razão quando você traz à baila a questão dos royalties, por exemplo. É uma informação básica. Quem é o poder público? O poder público é aquele pai de família que não trabalha, ressalvadas as suas exceções com as suas empresas públicas, mas é o pai de família que não trabalha. Quem trabalha sou eu e você, que somos nós, contribuintes. Nós trabalhamos, o governo arrecada através dos impostos, as taxas, contribuições, como falamos anteriormente, e aí ele tem que devolver isso em prestação de serviço para a população. E quando ele não consegue fazer isso? Quando ele não tem uma gestão competente para transformar essa captação de recursos que se vem principalmente através dos impostos, em a prestação de serviço adequada na área de saúde. Com o evento dos royalties aqui na nossa região, ficou muito fácil, porque o dinheiro entra na conta sem o trabalho do gestor. E até coisa de 5, 7 anos atrás, não se sabia de onde vinha tanto dinheiro. Os gestores não sabiam o porquê daquele dinheiro na conta, nos cofres públicos. Então, se abandonou, você falou isso, a captação através dos convênios, porque nós temos os fundos de participações, nós temos os convênios com a União Federal, que também, pela captação dos recursos através de impostos, pela previsão legal, ela é obrigada a fazer essa repartição tributária que nós chamamos, com os municípios, com os estados, né? Então, se abandonou esse trabalho com os convênios, mas o dinheiro está lá para ser captado. E por que o município Você não... tem que ter projetos. Você tem que ter projetos. Você tem que elaborar projetos, você tem que elaborar apresentar. Projeto. Isso, é claro, gera um pouco mais de trabalho, mas é um trabalho eficiente, onde você consegue confeccionar e levantar UBS, programas de saúde familiar, especificamente na área de saúde, né? Trazendo através dessa captação de convênios. Como o gestor viu que o dinheiro estava na conta através do repasse dos royalties, ele se sentiu, obviamente, ali mais folgado e deixou esse recurso de lado. E muitos municípios entraram em inadimplência e aí estão com dificuldades de fazer essa captação agora, porque estão inadimplentes com o governo federal. Então, no chamado Serasa, no Serasa Federal, podemos dizer dessa forma. Eu não sei o nome específico, mas como você falou bem, muitos municípios estão passando por isso e as pessoas não têm ideia. É da mesma maneira, para ficar bem claro para o telespectador, é a mesma coisa que a pessoa que tem uma restrição de crédito no seu nome, cai no mesmo problema. Perfeitamente. O município, muitas verbas que ele poderia estar recebendo, ele não tem acesso. Conveniado, porque ele não tem acesso, ele recebe, em função dessa restrição que ele não tem. bloqueia todas as verbas, porque senão inviabilizaria a saúde pública. E não somente a questão dos convênios, Maurício. É sabedor que existe os repasses através de emendas parlamentares, né? Então, o município que tem ali aquela queda, tem aquela participação com aquele político que foi lá, foi pedir o voto ao seu eleitor, ele tem essa capacidade de
transpor essa verba, essa emenda parlamentar, dedicando ali ao município esse ou aquele valor, que é de fácil acesso. Esse processo é um processo não tão difícil de ser feito. Basta ter um bom relacionamento do município com aquele político que outrora foi até o município para pedir o voto dos seus munícipes. Essa busca é muito frequente pelo fundo municipal, né? Falando assim, sintetizando mais, existe o fundo municipal que participa de tudo isso que a gente está conversando aqui e eu acho que ele é o principal captador de recursos. É lógico que muitas das vezes a secretaria e o governo delimita algumas coisas. Então eu acho que a principal competência, que seria essa captação de convênios e desses recursos, a gente poderia estudar um pouco mais se o fundo municipal não poderia ter um pouco mais de liberdade. O que a gente escuta dos bastidores, vamos dizer assim, é que o fundo municipal ele é um pouco podado no seu trabalho. E eu acho que na área de saúde a gente não pode podar isso, a gente tem que, pelo contrário, nós temos que ampliar isso. Seja como o Fausto falou aqui, com a ajuda dos políticos, né? Ou seja, de ajuda até mesmo de empresários e participações. Vale ressaltar, André, que até pouco tempo nós recebemos aí o segundo lugar no IDH do Brasil, Rio das Ostras. Mas há uma incoerência nos dados, porque se eu tenho um problema na saúde, eu não tenho um desenvolvimento humano de qualidade, porque tudo passa pela saúde. Rio das Ostras é uma cidade onde nós temos asfaltos para todo lado, sem o devido saneamento básico. E a saúde passa, André, diretamente e essencialmente pelo saneamento básico. Isso é um dado da Organização Mundial de Saúde, isso é elementar, isso é básico. É básico. O pessoal você falou que tem asfalto para todo lado, o pessoal de Enseada das Gaivotas vai reclamar bastante, porque eles lá estão esquecidos. Ele já fez algumas matérias lá com eles, tinham eles lá. Deixaram o pessoal de Enseada. O pessoal de lá está esquecido dessa questão de asfalto. Sim, tem um pessoal que infelizmente ainda sofre com essa defasagem na questão tanto do saneamento como do asfalto. Mas o que eu quis colocar aqui é que quando tinha o royalty, né, asfalto tinha para todo lado. Porque é uma obra aparente, Maurício. É uma obra aparente, né? Você coloca o asfalto, coloca a iluminação, aparentemente é tudo bonito. É como se colocasse uma roupa no doente, uma roupa bonita no doente. Não se trata nele de forma interiorana, mas coloca uma aparência nele de beleza. Mas na verdade ele está doente. Analogicamente, ou por analogia, nós podemos nos referir assim em Rio das Ostras com relação à saúde. E você dá uma camuflada na questão do saneamento básico, como você falou, que é essencial para que a gente tenha realmente uma saúde de qualidade. Não existe nenhum país, nenhum local no mundo onde você tenha como falar de saúde sem ter o saneamento básico, né? Então eu acho que uma das nossas principais... o Brasil como um todo, né, tem esse defeito. Eu acho que os políticos não se preocupam com o saneamento básico. Mas é o que dá essa roupagem, faz o asfalto, iluminação. A cidade é turística, fica muito bonito. Mas quando você entra um pouco mais em determinadas comunidades, como no Âncora, vamos colocar, ali você vê que existem problemas grandes de saneamento básico. Então, evidentemente, você tem aquela pessoa procurando o órgão, especificamente a Secretaria de Saúde, os postos de saúde, os projetos que existem de controle de diabetes, tudo, se você for realmente pesquisar a fundo, a causa é o saneamento básico. A falta da prevenção da área de saúde. Do Aedes, né, que está aí, essas doenças, chikungunya, né, a dengue e a zika, e o saneamento, ele muitas vezes, a pessoa vai cuidar da sua casa, porque não tem água parada, e quando a água parada está ali na rua, o tempo todo na frente da casa dela, né? Sim. Isso a gente sabe que existem várias comunidades aqui que passam por isso. Né? O que você está trazendo agora com relação à zika é muito importante. Em conversa com um amigo hoje, inclusive hoje, ele falou que matou por volta de uns 3, 4 mosquitos enquanto estava sendo atendido no consultório com a médica. Então ele até comentou comigo que ele fez uma disputa com a médica.
né? Assim, de forma de brincadeira, né? Quem é que mata mais mosquito? Então você vê dentro de um consultório médico, dentro do pronto-socorro, você tendo que matar mosquito. Então isso reflete bem o que é a estrutura do município. A gente pode começar daí a já discutir. E eu falo para você que também, pelo conhecimento que tenho, em conversas, hoje em dia nós temos uma falta de materiais básicos, né? Materiais de medicamentos, vamos dizer assim, como antiespasmódicos, anti-inflamatórios, né? Dipirona. Isso está em falta, não só no pronto-socorro, como nos demais postos de saúde. Você acha que isso é falta de dinheiro, está faltando tanto dinheiro assim, ou falta de organização de licitações? O que leva a chegar ao ponto dos medicamentos sumirem das prateleiras assim? A gente tem que realmente nos estruturarmos de fazer um bom planejamento. É onde o André falou, não te interrompendo, André, mas a questão da fiscalização, Maurício, passa essencialmente pela fiscalização da sociedade através de seus grupos de pressões, né? A comunidade ali organizada nas suas associações comunitárias passa por isso. O munícipe, o contribuinte, ele tem que entender que ele será fortemente afetado se não houver uma competência nessas ações, nessas implementações das ações positivas que passa pelo poder público, especificamente pelo gestor municipal, que é o poder executivo, que os demais exercem a fiscalização de tudo isso. Mas quem faz a aplicação de tudo isso é o gestor público. Então o gestor público tem essa competência. E nós temos uma grande dificuldade na mentalidade política dos nossos gestores, dos nossos políticos, de uma forma geral, que são as ações imediatistas. Ele não pensa a médio nem a curto prazo. Não há trabalho preventivo. Não há trabalho preventivo, né? Não passa pelo trabalho preventivo. Porque ele, na tentativa de se manter no cargo, né, ele implementa ações que vão aparecer naquele primeiro momento, mas que, na verdade, não vão trazer o resultado, não tem efeito a longo prazo. Aí entra quase que uma maquiagem, como você falou, Nós do asfalto, aqui, usamos né, aí, entre o asfalto e o saneamento básico. Usamos a metáfora, a analogia. Né? Porque existem coisas na saúde que também não vão aparecer. Você constrói um posto de saúde, um hospital, isso aparece para a população, mas alguns programas de saúde que são muito importantes, eles não aparecem, eles não são material, né? Eles acabam sendo, surtindo efeito com o tempo, na prevenção, como bem falou o André e você completou. Então, isso vai criar uma qualidade de saúde melhor, mas às vezes não sabe nem se tem esse interesse. Mas a gente tem mais coisa para falar de saúde, e quando o papo engrena, rapidinho termina o bloco, né? A gente já vai chegando ao final desse segundo bloco, a gente vai voltar no terceiro bloco para falar um pouquinho mais da saúde aqui em Rio das Ostras, no Ponto Político.